não vive mais na prática homossexual. Correto, Helder? Correto. Serão 12 perguntas, a gente vai tentar ser o mais breve possível, mais objetivo possível. Primeira pergunta: em quanto tempo que você abandonou a prática homossexual? 10 anos. 10 anos. Após a sua conversão ao Senhor Jesus, você não perdeu o trejeito feminino, como sua voz fina, por exemplo. Então eu te pergunto, por que as pessoas acreditam que os trejeitos femininos fazem de você um gay? Isso é relativo, né? Particularmente, eu conheço pessoas que têm trejeitos homossexuais e nunca tiveram experiências homossexuais, né? Antes tiveram uma vida heterossexual, constituíram família, mas tem trejeitos. Então, vai de cada pessoa, Rafael. Ou seja, homem que fala fino não quer dizer que ele é gay, correto? Não, Em outras palavras. exatamente. É que nem, por exemplo, também alguns homens que têm o glúteo grande, Sim, né? sim. O meu caso, em contraponto, né? Eu tenho 4 litros de silicone, que outrora eu coloquei, mas assim também conheço outros rapazes, homens, que têm glúteo grande e não colocaram silicone. Tem naturalmente um glúteo grande, mas nem por isso ele exerce a função gay no glúteo. Isso. No, Uhum. enfim. Número 3. A imoralidade, a pornografia, o sexo casual e a masturbação são viciantes, né? E são dominadores. Eu te pergunto, como você, Elder, conseguiu se libertar dessa escravidão sexual que muita gente não consegue? Ela é escrava da pornografia, da masturbação, ela não consegue se libertar. E como que você fez para se libertar? A princípio, eu costumo dizer que aquilo que nos prende é o nosso próprio pensamento, é o nosso próprio eu. Então, muitas das vezes, somos escravos de nós mesmos, né? O meu, como é que eu digo assim? O que me ajudou a me libertar, né? Desses pontos ao qual você me perguntou, foi eu ter um alvo, foi eu saber que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho Jesus e que eu não estava sozinho, né? Foi fácil? Não foi. Foi muito difícil. Até pensei a chegar a pensar que eu não conseguiria, não iria conseguir me libertar, né, disso, mas com foco, força e determinação no alvo, que é Jesus, eu consegui. Então, a estratégia que eu usei foi literalmente Deus. Então, seu alvo é Jesus, é isso que está falando. Isso. Número 4. Por que os gays não acreditam que existe ex-gay? Por quê? Qual o motivo? Por quê? Bom, a contrapartida eu costumo sempre dizer, e alguns não entendem, mas o não até acredita. Eles acreditam que existe, Sim. só que eles não acreditam que eles podem, esses, renunciar, né, por amor a algo, ou seja, um exemplo, Jesus. O meu caso, eu renunciei à homossexualidade, os prazeres homoafetivos, por algo, e este algo é Jesus. Então, assim, o motivo deles não acreditar é porque muitas das vezes, em teorias, nós somos a destruição da narrativa em eles afirmarem que nasceram gays, trans, travestis ou transgêneros. Então, na sua opinião, ninguém nasceu gay, é isso que está falando? Ninguém nasceu gay. Nascemos segundo a genética, não é Sim, isso? XX, XY. sim. Ou seja, Deus formou o homem, formou a mulher. Passou disso, é literalmente uma confusão. Ok. Número 5. Sabemos que a libertação da prática homossexual é um processo, correto? Em uma escala de 0 a 10, qual é o número que você daria para você mesmo, Helder? Bom, a nível, né? Eu poderia falar, né? Aqui me dá uma nota 10 Sim, por conta da minha história,
por conta das vitórias que eu tive ao decorrer desses 10 anos, né, na presença de Deus, pela força, pela determinação. Eu poderia me dar uma nota 10, mas eu estaria usando de hipocrisia. Por quê? Porque a luta, ela é diária, ela é todos os dias. Todos os dias nós negamos a si mesmo, nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos a Jesus. Então, de uma escala de 0 a 10, eu me daria uma nota 5. Por quê? Porque eu ainda tenho muito a viver. Eu ainda tenho muito a conviver aqui nesta terra. Sim. Então, você que tá nesse nível, já casou, já teve filhos, já tirou os silicones dos seios, né, das nádegas, já se batizou nas águas, já está num nível que a gente diz elevado. A gente poderia dizer elevado. Você que é você, está se dando a nota 5, então eu imagino qual o número que uma pessoa que está iniciando poderia se dar, né? Porque a libertação realmente é, como você falou, é um processo, né? Diário. Então, realmente a gente, né, também não tem que ficar se rotulando, né? Qual nível que a gente está. Na verdade, o interessante, o importante, melhor dizendo, é estar no processo, correto? Exatamente. Vamos usar a palavra Deus. Sim. Deus, o eu do meio, entre o D e o S. O eu, quando está grande, Deus se coloca pequeno. Mas quando o eu está pequeno, o D e o S se coloca grande. Então, eu estou usando essa ilustração para mostrar que quando nós nos sentimos fortes, estamos fracos. Quando nós nos sentimos grande, estamos pequenos. Mas quando nós nos tornamos pequenos, Deus cresce na nossa vida. Muito Por isso que eu me dei essa nota 5. muito interessante esse argumento. Sim. Legal, que me faz lembrar aquela passagem do quem está de pé, cuide para que não caia. Vamos ao número 6 agora. Você, Helder, se apaixonou e teve amores quando estava na prática homossexual? Assim, amores entre aspas, você teve amores quando estava lá na prática homossexual? É como eu costumo dizer, eu tive paixões, ilusões momentâneas, Sim. né? Eu tive e eu me iludi e me apaixonei momentaneamente. Você acha, Helder, como que você acredita que nascem os desejos? Tem um mosquito aqui toda hora me pegando, tá chato. Como que você acha que nascem os desejos, os sentimentos e os desejos por outro homem? Como que você acha, na sua opinião, que nasce um sentimento assim, um desejo por outro homem? Bom, bem sabemos que a homossexualidade, né, o desejo homoafetivo é algo copiado, é algo aprendido, né? Então, assim, eu acredito muito, particularmente, eu falo por mim e respeito a opiniões dos demais, mas o desejo ele desperta por intermédio da convivência. Não tem como eu me apaixonar por alguém que eu não conheço, né? É impossível eu me atrair por alguém que eu nunca vi na minha vida. Então, a partir de conversas, a partir de encontros e, finalmente, relações sexuais, eu acredito aí é que nasce e desperta o ilusionismo, né? A paixão momentânea e essas ilusões. Assim como também a convivência faz com que a gente fique mais íntimo do nosso amigo, da nossa amiga, porque é o dia a dia, né, que traz aquela amizade, né? Eu tô falando de amigos. Tipo, Sim. a gente vai gostando mais da pessoa porque a gente está convivendo mais com ela. Então, no seu ponto de vista, você está falando que a gente tem um sentimento de gostar, né, que não é intitulado como amor, na sua opinião, mas uma paixão. Porque a gente tem esse Sim. sentimento, porque a gente está lá convivendo com aquele outro homem diariamente, seria isso, né? Correto. Sim. A número 7 é gigante essa pergunta, tá? Vamos ver se você entende, consegue entender. A maioria dos ex-gays não tiveram relações sexuais com mulheres, ainda, por dois fatores. Por não gostar de mulher
e assim ser algo desconhecido, que ainda estão se adaptando. Eu estou falando dos ex-gays, não dos gays. A maioria dos ex-gays não tiveram relações sexuais com mulheres ainda, por dois fatores: por não gostar de mulher. Eles não gostam porque não conhecem ainda. Não tem como eu me converter a Jesus, eu gosto de mulher amanhã. Não, eu não conheço ainda, é desconhecido para mim ainda. E também pelo fato de que quando estavam na prática homossexual, eu coloquei uma outra situação hipotética agora. E também pelo fato de quando estavam na prática homossexual, era o passivo da relação. Que assim, a maioria dos gays que tem dificuldade, dos ex-gays que tem dificuldade em se relacionar com uma mulher, ele era passivo na prática gay, entende? Então, ele prefere se abster, não se envolver com uma mulher, não casar. Ele prefere viver no celibato do que ter uma experiência com mulher. Aí eu vou perguntar para você, como você, Helder, começou a sentir tesão por mulher pela sua esposa? Como que aconteceu isso? Bom, a princípio eu costumo dizer que durante toda a minha existência, desde quando eu nasci, quando eu me descobri, né, naquela vida ter desejos homoafetivos por conta de N situações que aconteceu na minha vida ao decorrer de toda a minha infância, eu ainda até então nunca tinha tido experiência sexual com nenhuma mulher, né? Então, houve o processo de transição aos meus 14 anos. Eu acredito que lá pelos 18 anos, 17 para 18, eu vim ter essa experiência. Eu vim ter essa única experiência, a primeira, aliás, com uma garota da minha idade, mais nova um pouco, e eu estava sobre o uso de entorpecentes, né? O famoso cannabis, né? Que é a maconha. E ali rolou, não gostei muito, achei horrível na época, né? E nunca mais aconteceu. Então, esta foi a primeira mulher com a qual tive relação sexual. Segunda já foi a minha esposa. E como eu disse para você ontem na gravação, no nosso ensaio, né, que fizemos antes dessa live aqui, eu tive muito medo de deixar na mão a minha esposa, né, a minha companheira, e não poder suprir a área sexual, até porque eu fazia o passivo, né, eu era transexual que fazia passivo. Então, eu não tinha A gente não perguntou o que você fazia, será isso. ativo ou passivo, não sabia. Então, assim, eu não tinha muito essa experiência de ser ativo, né? Então, o processo entre eu e minha esposa de namoro, noivado e casamento foi muito rápido. Helder, você falar aquela parte da sua esposa, ou ela quer falar aquela parte da mão aí, Sim, da oração? eu falo aqui. Tá. E o processo de namoro, noivado e casamento foi muito rápido. Nós não tivemos um tempo apropriado para nos conhecermos, né? Conhecermos assim que eu digo, ter um tempo para namorar, noivar, casar, enfim. Conhecemos-nos no ano de 2017, em março, e em abril nós casamos. E na lua de mel foi a hora em que eu me senti muito nervoso por conta do meu corpo feminino que eu tinha, dos seios grandes, do glúteo, e fisicamente eu parecia um homem trans, que hoje se intitula as mulheres biológicas que se reconhecem como homem. E eu estava muito envergonhado. Desliguei a luz e minha esposa falou: não, vamos ter relações de luz acesa, né? E eu fiquei com medo de não suprir. Mas graças a Deus o Senhor me deu força, né? E assim eu consegui ter pela minha esposa a atração. E detalhe, abro parênteses e deixo bem claro, não foi pensando no irmão da minha esposa, no meu cunhado, no vizinho, não, eu não pensei em nenhum homem, a luz estava acesa, meu olho estava bem aberto, eu olhava para ela e me concentrava nela.
entendeu? Você está falando que você teve tesão pela sua esposa, mesmo em meio à ansiedade, ao Isso. novo, aí você teve tesão por ela, não é porque você gostava dela, tinha um sentimento por ela e facilitou esse tesão, ou foi a mão de Deus, ou foi um milagre, foi o que exatamente? Eu Como... acredito que foi Hum, tudo misturado. uhum, Foi amor, foi sentimento, foi carinho e milagre de Deus mesmo. Até porque eu falei que havia um mês que a gente tinha se conhecido. sim, Então foi muito rápido o nosso processo. Inclusive, minha esposa foi muito criticada por ter muito tempo de conhecimento e já casar comigo. As palavras eram literalmente todas negativas. Ele vai te deixar por outro homem, ele vai te trocar, ele vai te decepcionar, ele vai te trair, ele não vai conseguir. E essas foram as palavras. tá. Helder, tipo, muitas mulheres dão um conselho umas para as outras, elas falam, você vai casar com um ex-gay? Ele pode, é que nem você acabou de falar aí. Aí muitas mulheres não se permitem se relacionar, entende? Casar com um cara que viveu na prática gay, justamente por isso, porque tem medo de que o cara hoje ou amanhã vai trair ela com outro homem. Deixa eu ir para outra Exatamente. pergunta, senão a gente vai ficar aqui é, patinando nessa pergunta. Número 8. Aliás, número 8 não. Na sua opinião, ainda aquela pergunta, ela é muito complexa, por isso que tem que continuar nela mesmo. Na sua opinião, você está falando de você, agora vamos falar de um ex-gay. Na sua opinião, o que um ex-gay pode fazer para sentir tesão por mulher? O quê? Tipo, eu não gosto de mulher, Helder, mas o que que eu posso fazer para gostar de mulher? O cara te pergunta. Primeiro, ele tem que saber o que ele quer exatamente, de fato, Sim, porque existem gays que têm a sua experiência com Cristo, renunciam à homossexualidade e decidem viver no celibato, né? Tranquilo, louvável, plausível. Mas a pergunta é: eu não gosto, né? Mas eu quero ter relações, eu quero constituir uma família, eu quero ter uma esposa. O que eu devo fazer, né? Deve focar no alvo e o que é, especialista em realizar coisas impossíveis em que eu outras não palavras, consigo. Helder, você está falando que a pessoa tem que se permitir, é isso? Seria isso? Isso. Ou seja, quem pode realizar coisas impossíveis que eu não consigo, que você não consegue? Jesus. Sim, Mas sim, para sim. Jesus, Jesus, ele até quer dar a bênção, fazer um milagre. Porém, se eu não me isso. permitir, ele não pode fazer Aí nada. agora que eu vou falar para você. Mas Jesus, para ele fazer algo na minha e na tua vida, ele tem que ser convidado. Sim, Ele tem que ser deixado trabalhar. Por isso que a palavra nos diz acerca disso, que Cristo está à nossa porta diariamente, batendo. Agora, se nós ouvirmos a voz dele, aí ele vai entrar e vai ceiar conosco. Mas se nós não ouvirmos a voz dele, ele ficará na porta querendo entrar. Infelizmente, ele não terá acesso, né? Então, assim, a resposta é para que nós venhamos nos permitir a deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, para que este quadro do impossível venha se tornar possível. entendi, entendi. Número 8, bem respondido. Se você era feliz lá atrás, quando estava na prática homossexual, com dinheiro no... Tipo assim, porque a felicidade para o mundo, para as pessoas, para a maioria na sociedade é ter dinheiro no bolso, né? Poder ostentar, realizações, viagens. Então, se você era feliz com tudo isso no passado, lá quando você estava na prática homossexual, eu te pergunto, por quê? Qual o motivo que hoje em dia, atualmente, você não quer voltar à prática homossexual, à prática do passado? Por quê? Se você tinha tudo isso, todo esse glamour e era praticamente feliz. Qual o motivo? Uma, Você hoje não. humanamente falando, humanamente falando, Rafael, existem duas coisas que movem o planeta, Sim, que move a Terra, que move o mundo. Se chama dinheiro e se chama amor, sim. né? E fisicamente
eu não era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa satisfeita. Eu era uma pessoa que qualquer coisa que a minha carne, eu digo a carne porque é a carne que quer, é a carne que pede, ela queria, eu dava nas mãos dela. Eu tinha, né, para suprir os desejos da minha carne. Porém, dentro de mim, Rafael, não sei explicar, mas era como se houvesse uma dor indefinida, algo impopável, algo que não dava para ser aliviado com o uso de um simples medicamento. Por isso, muitas das vezes, as drogas, o dinheiro, o luxo, toda a vida proporcionada a mim naquela época não era capaz de suprir este vazio que eu sentia no meu coração. Eu acredito que não é só comigo. Se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, Rafael, eu acredito que muitos milionários não davam cabo de sua vida. Existem pessoas que têm mansões, patrimônios, mas não têm paz, não têm tranquilidade, né? Vivem sobre o uso descontroladamente de remédios para Em dormir, outras para ficarem palavras, tranquilos, Elder, enfim. você é feliz porque encontrou Jesus hoje em dia. Pessoas Exatamente. não são felizes, não estão, aliás, com a verdadeira felicidade, vivendo a plenitude da alegria, da felicidade, embora estão fazendo tudo o que querem, seja a prática homossexual, seja a droga, seja a bebida, seja o cigarro, seja a balada, porém elas ainda assim, na sua opinião, elas não estão sendo plenamente felizes, porque a verdadeira felicidade só está em Jesus. É isso que você quis dizer? Exatamente. Ok, Não há felicidade sem Cristo. Cristo é a felicidade. ok, entendi. Pergunta número 9. Agora falta 9, 10, 11, 12. Três perguntas, 3. né? A maioria das pessoas, maioria dos crentes, dos evangélicos, a maioria das pessoas que evangelizam os gays dizem para ele: você vai para o inferno se continuarem na prática homossexual. Aí eu quero saber de você, como que você, Elder, aborda, como que você evangeliza um gay? A princípio, muitas das vezes, quando eu estava numa rua de prostituição e cristãos, pessoas evangélicas chegavam para me evangelizar, né, falar do amor de Deus para mim, simplesmente eu não dava ouvido. Por quê? Porque as trevas não se misturam com a luz. E era a mesma cena, a mesma fala. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você não deixar a prática homossexual, você vai queimar no mármore do inferno. Deus fez o homem, Deus fez a mulher e tal, e assim, assim, assim. E eu dizia para aquelas pessoas, quando eu me dava a oportunidade de ouvi-los, por pouco tempo, como é que vocês conhecem a nossa vida? Vocês não sabem o que passamos, vocês não sabem o que vivemos, vocês não sabem o quão difícil é estar aqui nessa rua de prostituição, vocês não conhecem a nossa história, o que tivemos de nos abdicar para estarmos aqui. Nós somos pessoas sobreviventes, eu costumava dizer. Saímos de nossa casa sem saber se retornaremos, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que não gostam, e eu me deparava muito com pessoas assim, principalmente em São Paulo, que eram os skinheads, que saíam de boates alcoolizados, e as primeiras transexuais que encontravam, sem ver, sem fazer, sem ter motivos, os agrediam até a morte. Então, ao invés hoje, tendo passado por todo esse processo e conhecendo o coração, a mente e a vida de pessoas assim, ao invés de mostrar o inferno que eles já sabem que é o destino de pessoas, independente do pecado dela, se é homossexual, se não é, o pecado, a pessoa que não aceita Jesus, ela vai para aquele lugar. Que não confessa, ela vai para aquele lugar, independente do qual pecado. Ao invés de eu mostrar esta porta que vos conduz ao inferno, eu vou mostrar a porta que vos conduz à graça. Eu vou pregar Jesus, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus ele veio para pregar o reino, Jesus ele veio para falar do reino, Jesus ele veio para falar do céu. Claro, mencionando também o inferno. Mas essas pessoas já estão tristes, essas pessoas já estão depressivas, essas pessoas já estão literalmente acabadas e machucadas. Para que mais machucar ainda mais pessoas assim?
Isso. Então, ao invés de mostrar o inferno, vamos passar o bálsamo, vamos limpar as feridas, vamos ao pouco dando um caldinho, né? Assim como um bebê nasce, vamos dando um mingau, um leite materno, para depois o mocotó, para depois exercer o ministério de João Batista, né? Arrependei-vos, raça de víboras. Então, por isso que eu escrevi. Helder, tanto é que na época que evangelizaram você, quando você estava na rua, né, se prostituindo de trans, de travesti trans lá na rua, né, fazendo a vida, fazendo o programa. Quando evangelizaram você, você não foi ganho por eles, por esse pessoal que falou, né, de Deus, mas falou um pouco mais no inferno, né? Você foi ganho depois, né? Eu assisti seu testemunho, depois que você foi preso, depois de toda aquela situação, né, que foi terrível na sua vida. Mas ali naquele momento, Exatamente. não ganharam você. Eu fui ganho porque o próprio Deus falou comigo, né? Essa foi a verdade. O próprio Senhor falou comigo, eu Sua ouvi a voz esposa está dele. disponível para dar um oi para a gente? Hum? A sua esposa está disponível? Ela... Não. Ela está penteando o cabelo. Está terminando de se arrumar. Tá, quando ela estiver bonita, manda ela dar só um oi assim. Tá. Uhum. Número 10. Sabemos que somos a minoria da minoria. Então eu te pergunto, em pleno século XXI, Elda, você ainda se sente discriminado por ser um ex-gay? As pessoas, elas não acreditam que existe esse. E é motivo de chacota, né? Então, assim, por causa dessa situação, as pessoas, elas discriminam você, que tem um canal no YouTube, né, que se define como ex-gay, embora você já tenha tudo comprovado que é um ex-gay. É casado, tem filho, abandonou a prática homossexual, ou seja, é abençoado, vive em Brasília numa vida, né, que o ministério desenvolve um trabalho, um ministério que resgata pessoas, né, que querem a palavra que você falou que é difícil, como que fala? Destransicionar. Fazem isso aí. Então, assim, você tem que trabalhar. Procedimentos de estéticas. Você tem um ministério disso. Ok. Ainda assim, com todo... É porque eu conheço, né? Estou falando porque eu conheço. Com todo esse aparato, você ainda assim recebe... Você ainda assim é discriminado por ser ex-gay, Helder? Bom, se eu falar que não, serei um hipócrita, né? Sou discriminado, Sim. Infelizmente por alguns cristãos, né? Sim. Mas eu não me sinto discriminado. Mas por que cristão? Né? Porque existem pessoas que estão dentro da igreja que acreditam que qualquer pessoa pode se libertar, menos o gay. Não é mesmo? Menos o trans. É mesmo, dessa eu não sabia, não. Infelizmente. Infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que não acreditam na libertação de um homossexual. Não acredito, entendi. Ela tem dúvidas. Isso. Então, assim, falar que eu não sou discriminado seria uma hipocrisia da minha parte. Sou discriminado, sim, porém eu não me sinto. Porque o que vem de longe não me machuca, o que vem de pessoas desconhecidas não me atinge. Falarem, podem falar, eu não tenho que mostrar a ninguém, porque Deus me conhece. Nós temos 3 nuvens de testemunha: o céu, pessoas e o inferno. Então, nós estamos sendo vigiados, né? A todo momento. Então, assim, infelizmente, ainda sou muito criticado, muito discriminado, principalmente pela parte da militância, porque ao ver pessoas que renunciam à homossexualidade, é como se fosse algo afrontoso para com eles, porque muitos não querem renunciar, porque para eles é se reprimir, né? É voltar para dentro do armário. Mas eu costumo dizer que eles afirmam que a gente que voltou para o armário. Aquela pessoa que ela fala que ela é ex-gay, ela que está voltando para o armário e tipo se
se privando dos sentimentos e desejos que ela tem, porém ela está se privando. Mas, assim, por mais que a pessoa se prive, eles falam que está se privando, mas por mais que se prive, eu acredito que tem um motivo, né? Tem um objetivo para isso, né? Mas assim, se a gente for olhar bem para a situação lógica Sim, de toda essa história, nos reprimimos quando deixamos de exercer a nossa verdadeira identidade. É como eu costumo dizer, eu fui nocauteado pelo evangelho, sim, confrontado pela realidade de quem eu realmente sou. E eu encontrei a minha identidade em Cristo Jesus, ou seja, quando eu era trans, eu estava reprimindo o Helder. Quando eu era trans, eu estava escondendo o Helder sim, dentro do armário. sim. Mas quando Então, eu assim, na deixei de ser. verdade, o que importa, Helder, é a felicidade. Se as pessoas que se titulam ex-gay estão felizes, é o que importa. E como você bem explicou, você estava afogando, você estava, qual é a palavra que você usou, da trans? Você estava, tipo, esqueci a palavra agora. Reprimindo. Isso, reprimindo. Você estava reprimindo a trans, Helder trans. O Helder agora ele está liberto, ele se descobriu, se autodescobriu, porque assim, você está falando que agora você é feliz e antes não era, correto? Sim, correto. Vamos para a próxima. Helder, na sua opinião, como abandonava. Ok. É assim, a sua esposa está pronta já ou ainda não? Quase. Quase. Está quase acabando, então falta 11 a 12. Na sua opinião, como, assim, você vai dar um conselho, tá? Você vai dar uma orientação. Na sua opinião, como abandonar a prática homossexual e conseguir vencer? Tipo assim, eu quero abandonar a prática homossexual, Helder. Você conseguiu? Então, como que eu faço para abandonar a prática homossexual? Mas eu também sou viciado em pornografia e eu me masturbo todo dia. Como que eu faço para parar de ver tanta pornografia e como que eu faço para parar com esse vício de masturbação todo dia, Helder? Me ajuda. Como que eu faço? Criando vergonha na cara, claro. Primeiramente, a gente tem que criar vergonha na nossa cara, né? E saber que nós temos um pai. E o nosso pai, ele nos dita o que é certo e o que é errado, o certo a seguir. Sim. O mal não podemos seguir. Tudo aquilo que fazemos de errado entristece o nosso pai, assim como uma criança. Uma criança, ela ao fazer algo de errado, ela vai ficar com medo, ela vai se envergonhar e ela vai ser repreendida. Assim somos nós. Então, para quem quer deixar as práticas homossexuais, masturbação, pornografia, primeiramente tem que ver que tem um pai que te olha, que te vê e que acima de tudo te ama. E o amor dele é incondicional, apesar das circunstâncias que você se encontra. E ao decorrer de todo o processo, o cair, muitas das vezes pessoas não conseguem. Elas querem Jesus, elas querem renunciar, mas quando se vê, já está no pecado. E isso muito envergonha, a ponto de a pessoa falar que não consegue mais e desiste. Não podemos desistir, porque no início eu caí. No início não foi fácil para mim. Você Antes do caiu meu no início? casamento, Conta pra antes gente como que foi essa queda. antes do meu Como que casamento, aconteceu? antes de eu ter um compromisso, uma aliança com Deus e com a minha esposa, Sim, eu na igreja mesmo, eu em casa, sozinho, às vezes no banheiro eu ia tomar banho, quando eu me via eu já estava masturbando. sim, sim. Mas eu não desistia. Eu orava a Deus, eu pedia perdão, não cheguei a cair no ato sexual com uma outra pessoa, com um homem. Não. Mas na masturbação sim, pornografia também, mas eu não desistia. Eu orava a Deus e pedia ao Senhor, né, para ele mudar o quadro da minha história. Então, para quem quer sair desta vida, o remédio é Jesus. A fórmula é Jesus. Mas Jesus não vai te dar um elixir, uma fórmula mágica que do dia para a noite você vai parar de sentir desejos, você vai parar. Não. É tudo a nível da busca espiritual.
você vai ter um processo, muitas das vezes árduo e doloroso. É como eu costumo dizer, cada caso apresenta um quadro diferente, ou seja, único. O que aconteceu comigo não irá acontecer com você, e o que acontecer com você não irá acontecer com o irmão. Cada um de nós teremos um processo com Cristo, mas no final seremos vitoriosos. Então, para quem quer sair desta vida, a resposta é focar no alvo que é Jesus e entregar a ele a sua vida e toda a sua história. Ok, Helder, mas assim, eu sou uma pessoa que eu quero focar, eu estou falando como se fosse alguém que, né, queria se libertar, queria se libertar. Aí assim, eu quero focar em Jesus, porém eu sou uma pessoa que estou vendo que o cara lá que era ex-gay, conhecido, famoso, ou vários outros, até pessoas que eu conheço da minha igreja que foram ex-gays, aí eu vejo que ele caiu, entende? Aí eu vejo que essa libertação foi momentânea. Ele, tá, tem o Helder, tá, ok, ele casou, tá, mas o Helder é a exceção da regra. A maioria que eu vejo, ex-gays, eles tudo estão caindo. Então, assim, eu tenho foco, eu tenho que ter foco, pensar em mim. Eu não sou todo mundo, ok. Mas, cara, parece algo impossível, parece uma missão impossível, porque assim, Helder conseguiu, ok, mas por quanto tempo que ele conseguiu, que ele vai conseguir? Eu vou conseguir, tá, mas por quanto tempo que eu vou conseguir? Porque o fulano, Beltrano e o outro, tudo caíram. Até aquele que dava conselho, ex-gay, que casou, chegou a casar, que a gente conhece pessoas que casaram, tiveram filhos ou não, abandonaram a fé, caíram. Então, assim, como que eu vou conseguir, vou formular para você a pergunta, como que eu vou conseguir, Helder, ter foco se eu vejo essa avalanche de testemunhos negativos de ex-gay? Porque a nossa fé não tem que estar firmada no homem, Sim, porque o homem é falho, é errante e sempre vai errar. sim. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E eu vou usar a sua fala, Rafael. Quem está em pé? É o pastor, é o presbítero, é o evangelista, é o missionário, é aquele que evangeliza, somos nós que estamos de pé. Então, quando apóstolo Paulo, ele exorta a igreja acerca desta situação, para quem está de pé, cuide para que não caia, ele está falando que qualquer um, independente do pecado que renunciou, pode cair. Ou você acha que é fácil para o adúltero, que ficava numa noite com dezenas de mulheres, se sujeitar somente a uma? Não é. Não é. Então, assim, a nossa fé não tem que estar firmada no homem, ela tem que estar firmada em Deus. Se ela estiver firmada em Deus, nós vamos ver essas avalanches de testemunho, mas nós não vamos nos decepcionar, porque sabemos que o homem é errante. Só iremos orar para que eles reencontrem a casa do Pai, assim como o filho pródigo encontrou. Amém. A mulher está pronta. Manda ela aparecer para dar um oi para gente. Qual o nome dela mesmo? É Jucinei? Olá, tudo bem? Paz. É Jucinei seu nome, né? Lu, Lucineide? Lucineide. É Lu. Lucineide? Mas pode chamar de Neide, de Lu. Tá bom. Mostra mais um pouquinho assim o rosto, tá só cortando sua cabeça. Tá cortando assim o rosto. Aí. Então você é a esposa do Helder, correto? Sim, Vou pedir para ele certo. ele fazer uma oração agora. Helder, para a gente, assim, eu queria que você orasse pelas pessoas que querem abandonar a prática homossexual, desejam, né? Tem esse desejo. Elas não encontram forças, mas eu queria que, conforme o seu exemplo, né, você e da sua esposa, eles, além deles verem, né, o testemunho de vocês, eles recebessem essa oração de vocês, do casal. Vamos orar? Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui em tua presença sabemos que estamos, pois sabemos que aonde se encontra dois ou três reunidos no nome do Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo se faz presente. Então louvamos a Deus pela vida do Rafael, louvamos a Deus por este canal de transmissão,
que estará transmitindo, ó Pai, a muitas vidas, principalmente de pessoas que estão no processo de libertação da homossexualidade. Pessoas, Pai, que acreditam que podem sair desta vida. Pessoas que acreditam que não nasceram assim. Pai, esta oração é para que o Senhor vá de encontro a estes corações, como uma flecha que tem o seu alvo, saindo da aljava do flecheiro, Pai. Pai, que ao entrar este coração, o Senhor venha convencer, porque nós não podemos convencer o homem do seu pecado, mas o Senhor podes. Então nós, Pai, contamos o nosso testemunho, as nossas histórias e situações de superação de fé e milagre que aconteceram na nossa vida. Mas com tudo isso, Pai, não temos o poder de persuadir a mente, o coração de pessoas, mas com o teu poder, com a tua mão e com o Espírito Santo, Pai, podemos, Senhor, porque acreditamos que o Espírito Santo, ele convence o homem a fazer o que ele não quer fazer, pensando que ele fez porque ele quis. Então, Espírito Santo, nosso amigo, estamos vivenciando o teu tempo, o tempo em que o Espírito Santo está no nosso meio. Vivenciamos, ó Pai, o tempo de Cristo, quando Cristo estava no nosso meio, quando Cristo subiu, Pai, aos olhares de todos, ele disse que iria, mas ele enviaria o Santo Espírito Consolador. Então, estamos vivendo este tempo, o tempo do Espírito. O tempo, Pai, que o Espírito Santo está no nosso meio, mas poucos são aqueles que sabem disso, que conversam com o Espírito Santo. Então, neste momento, Espírito Santo, te pedimos a tua primazia, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ter toda a autoridade de adentrar esses corações, o mais profundo, aonde as nossas palavras não conseguem alcançar, aonde as nossas mãos não conseguem ir e aonde as nossas pernas não conseguem chegar, mas que o Senhor possa ir adentrando essas mentes e esses corações e renovando, Pai, para que essas pessoas não vos conformem com este mundo, com este século, mas transforme o vosso entendimento. É o que eu te peço, Pai, nesta tarde, de graça, de força, de determinação, para cada pessoa que está aí querendo se libertar da homossexualidade, dos desejos homossexuais, até tem relações, até tem relacionamentos homoafetivos, tem maridos, tem esposas, e pedem a Deus para se libertar desses maridos, dessas esposas. Eu digo homens que são homossexuais, mulheres que são lésbicas, têm relacionamentos e dizem para Deus, eu amo, é amor. Como é que eu vou me desfazer, largar? Pessoa que já está com mais de 10, 20 anos. Deus, ele tem uma resposta para tudo. E esta oração eu peço para que Deus visite estas pessoas, para que Deus possa fazer infinitamente mais do que pedimos, do que aguardamos e do que esperamos. Então, Senhor, esta é a nossa oração, acreditando que o Senhor, desde o primeiro dia em que nos colocamos à tua presença, a nos humilhar, a acreditar em ti, a dar ao Senhor a nossa gratidão, acreditamos que o Senhor vem por intermédio das nossas palavras. E o que é ligado na terra será ligado no céu. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que acreditamos, do que esperamos e do que aguardamos. Acreditamos que o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós, Pai, o impossível acontecer. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, Helder. Amém, Lucineide. Amém. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz com essa entrevista, de verdade. A oração foi muito impactante também e Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Obrigado, valeu. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Já acabou? Já acabou, graças a Deus. E a Neide não vai falar nada, não? Você só... E o quê? A Neide, pensei que ela ia falar alguma coisa, você chamou ela. Só para ela participar da oração da gente. Amém. Tá bom? Obrigado, viu, Rafael? Deus abençoe. Valeu, obrigadão. Amém.
Helder, Ah, deixa eu pausar aqui. Eu quero falar com você.